Graça e paz, queridos. É uma honra estar aqui com vocês, tendo esse privilégio de estarmos juntos, reunidos e podendo compartilhar de uma coisa que eu amo, né? Que é missões. Não, como o pastor disse, não conhecia ele, né? Mas Mara já tinha esse contato e aprove o Senhor, já passei por aqui, pela frente, né? Mas nunca tinha entrado na igreja. E agora, o tempo certo de Deus para estar conhecendo os amados irmãos e a amada igreja aqui para esse tempo. E falar de missões é falar de algo que move, né? Move. A igreja do Senhor ela é movida por missões, né? E temos que ter esse coração missionário de ir e levar as boas novas àqueles que necessitam. Porque eu tenho certeza absoluta que a maioria, né, dos que estão aqui, se não todo mundo, vou dizer todo mundo, ouviu a palavra de alguém, alguém apresentou, ou o próprio Jesus se apresentou e você hoje está aqui. Não sei qual foi o canal que te trouxe até aqui, mas eu sei que a palavra do Senhor te tocou em algum momento da sua vida, né? E tudo que a gente faz para missões é pouco, né? Eu costumo dizer que seria egoísmo da nossa parte, da mesma forma que a gente recebeu a palavra, da mesma forma que a gente ouviu a palavra, a gente também não compartilhar. Da mesma graça que a gente recebeu, a gente não compartilhar, né? E eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos, antes da gente falar um pouquinho sobre África, falar um pouquinho sobre Guiné-Bissau. E em 2 Crônicas, capítulo 34, você pode estar abrindo a sua Bíblia. Eu gostaria que a igreja lesse, por favor, versículo 1 e versículo 2. Versículo 1 e versículo 2. Tem como projetar? Pronto. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1 e 2. Pronto. Vamos lá, igreja. 1, 2, 3. Glória a Deus. Até aí. Esses dois versículos, ele fala muito comigo. Esses dois versículos fala de alguém que assumiu, né, um propósito de vida. Qual era o propósito de Josias? Ser rei, né, e governar aquele lugar. Mas esse reinado, né, veio para ele de uma forma muito cedo, né? Muito cedo. Mas o interessante na vida de Josias é que o texto vai dizer para a gente que ele andou, né, segundo aquilo que Deus aprovava. E é muito importante para a gente como cristão andar segundo aquilo que o Senhor aprova. Andar segundo aquilo que Deus quer para a minha vida. E aí eu pergunto para você, você já perguntou para Deus o que Ele quer para a sua vida? Você já perguntou para Deus qual o caminho que você deve seguir? Muitas das vezes, nós vamos tomar decisões em nossas vidas, agir em determinados momentos,
Mas nós precisamos orar e nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar e pedir direcionamento dele para nossas vidas. Em tudo que a gente vai fazer, você pode escolher a faculdade que você vai fazer, né? Você pode escolher o estado que você vai morar, o país que você vai morar, né? Você pode escolher seu ciclo de amizade, seus amigos. Você pode escolher com quem você vai casar. Mas a pergunta que eu faço, o Senhor aprova? O Senhor está nas suas decisões? O Senhor está caminhando junto com você? Porque eu digo uma coisa, meus amados irmãos. Se nós estamos caminhando com Deus e as provações já vêm sobre nossas vidas, automaticamente, em todo o tempo. Mas se nós estamos caminhando com Deus, nós sentimos essa provação. Mas nós sabemos que Ele está nos direcionando. Porque a gente está caminhando com Ele, sendo direcionado por Ele. E se a gente não está sendo direcionado por Deus? Né? Se a gente está agindo de acordo com nossa própria vontade, com o nosso próprio querer, então o final da gente não vai ser bom. Josias, ele tinha tudo para não ter um final bom, né? Para não ter uma circunstância boa na sua vida. Porque ele não teve boas referências de reinado, né? Ele não teve os reis que vieram antes dele não foram bons reis. Mas ele colocou em seu coração andar segundo aquilo que o Senhor aprova. Quando você anda segundo aquilo que o Senhor aprova, você vai querer fazer sua vontade. Você vai querer cumprir o propósito que Ele tem para você. Seja o seu propósito aqui em Aracaju, né? Seja o seu propósito na faculdade onde você está pretendendo estar, seja o seu propósito em outro estado ou em outra nação, né? Mas precisamos cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Não podemos andar de qualquer maneira. Não podemos andar segundo nossa própria vontade. Porque nem tudo, né, que vem ao nosso gosto ou à nossa vontade é bom. E os caminhos que a gente pega, muitas das vezes, não são bons. E o Senhor, Ele quer te guiar. Assim como guiou a vida de Josias, né? Assim como falou com Josias profundamente, Ele quer falar com você. Ele quer guiar a sua vida, a sua família. E aí, às vezes, a gente pergunta o porquê de determinadas situações, né, em nossas vidas. O porquê de determinadas situações em nossa casa. Por quê? Porque a gente se precipitou. A gente falou no momento que não deveria falar. A gente fez o que não deveria fazer. E agora a gente está colhendo o que a gente semeou. E se a gente busca ao Senhor, e se a gente se mergulha no Senhor, então tudo na nossa vida vai bem. Pode levantar a maior onda na minha vida. A circunstância parece que não vai dar, né, que eu vou afogar. Parece que eu vou morrer. Mas, se o Senhor te mandou, se o Senhor te direcionou, vá. Não tenha medo. Não tenha medo. De uma coisa que eu aprendi, estando no campo missionário, é ter fé, é confiar no Senhor. E eu costumo dizer que se de repente abrisse um buraco aqui no meio, né? E eu ouvisse a voz do Senhor dizendo, pisa, pisa, vai até o outro lado, porque eu estou com você. Eu pisaria, porque eu estou sob a palavra dEle. Então, mediante a palavra dEle, a minha fé, ela é acrescentada. A minha fé, ela é aumentada. E na palavra dEle não há dúvida. Na palavra dEle não há dúvida. Não há confusão na palavra dEle. Então, estando
sendo direcionado pelo Senhor e falando de missões, né, e falando de evangelização, eu pergunto para nós como igreja, quanto que a gente está evangelizando? Né? Quanto que a gente está evangelizando? E quando eu falo evangelização, eu não falo apenas de um outro país ou de um outro estado, mas eu falo aqui da nossa cidade, né? Eu vou falar do nosso estado. Se você não sabe, Sergipe é um dos estados menos evangelizados do Brasil. Menos evangelizado. E nós somos o menor estado da federação. Então, algum tempo atrás, quando eu comecei a pesquisar e eu soube disso, eu disse, não acredito num negócio desse não. O meu estado, eu sou sergipano, minha gente. Minha esposa também é sergipana. O meu estado é o menos evangelizado. Não é possível um negócio desse. Então, isso me arremete o quê? Que a gente, quando eu falo a gente, é o corpo, né? Os cristãos aqui representados aqui no estado de Sergipe precisam avançar. Esse tema é bem sugestível, né? Eu vou. É hora de colher, eu vou. E nós precisamos nos despertar. Porque a cada dia que se passa, creio absolutamente que a volta do Senhor está próxima. E eu tenho uma coisa na minha cabeça, o quanto de pessoas eu puder influenciar para ir para o campo missionário, que tenha chamado do Senhor, seja aqui em Sergipe, seja em outro lugar, eu vou fazer. O quanto de pessoas eu puder compartilhar do Evangelho, eu poder falar de Jesus, eu vou fazer. Mas o que impede a gente de compartilhar dessa palavra? O que impede a gente de, fazer com que o outro receba da mesma graça, da mesma bondade e compaixão que eu recebi? Muitas das vezes, a gente vem para um culto como esse, para reuniões de oração, a gente vem para culto durante a semana, para grupos caseiros, a gente ouve a palavra constantemente, mas o que nos falta é a atitude de se levantar, entender o que está sendo ministrado e dizer, eu preciso cooperar. E quando eu falo cooperar, não estou falando só de oferta, mas com as minhas pernas, eu vou. Com as minhas pernas, quando tiver algum projeto missionário, está precisando aonde? Eu vou. E quem sabe, você que está aqui, né, já pensou, eu poderia criar um projeto missionário, mas nunca se posicionou para que esse projeto saísse do papel. Então é tempo de você se posicionar para aquilo que Deus tem para a sua vida, alcançar outros. E se eu não fizer nada? Você vai ficar aí sem fazer nada. E o Senhor vai continuar levantando, mas Ele conta com você. Ele não nos salvou, Ele não nos resgatou, para que a gente viesse só para um culto, meu querido. Só receber, mas Ele nos impulsiona, diz, vai, leva o meu evangelho, leva a minha palavra. Quando o Senhor Jesus Cristo subiu para os céus, Ele falou para os discípulos, vá, ide por todo mundo, pegue o evangelho. E essa ordenança não parou, não cessou. É por isso que a gente está aqui hoje, porque lá no passado, lá atrás, pessoas doaram suas vidas, para que a gente recebesse essa palavra, para que a gente estivesse aqui hoje. Pessoas doaram suas vidas, pessoas saíram de outras nações, pessoas saíram de outros estados, para que essa igreja estivesse aqui hoje, estabelecida, né? O prédio aqui, com ar-condicionado, com instrumento, o banco, vocês aqui sentados, com sala. Alguém um dia começou. Alguém um dia
ouviu. Alguém um dia obedeceu. Então, nos falta esse entendimento. Ouvir e obedecer. Ah, mas eu não tenho recurso financeiro. Você nunca vai ter o que você precisa na hora que Deus fala com você. Mas quando você começa a caminhar, segundo a palavra dele, ele vai abrindo as portas necessárias para que você cumpra o propósito que ele já designou para a sua vida. Mas precisamos andar segundo aquilo que o Senhor aprova, ouvir, entender. Se nós não estamos fazendo isso, se nós não estamos ouvindo a voz do Senhor, então nós precisamos sondar o nosso coração nessa noite. E nós precisamos parar e pensar: Senhor, o que estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo com a graça da vida que o Senhor me deu? Nós só temos uma vida. Né? Nós só temos uma vida. E hoje, alguns são mais jovens, né? Outros estão na metade da idade, outros estão mais velhos. Mas nós só temos uma vida para gastar para o Senhor. E não adianta a gente ficar pensando: se eu tivesse mais saúde, né? Se eu pudesse voltar em tal tempo. Esqueça esse tempo que passou, meu querido. Olhe o agora. Olhe o daqui para frente. Continue, avance. Porque o teu ministério ele pode durar um mês ou pode durar um ano, impactar centenas de pessoas. O tempo não importa. Quanto tempo será? Mas precisa ser um ministério que frutifique. E que outras pessoas, mesmo que você não esteja mais aqui, em corpo presente, as pessoas um dia ouvir falar de você: conheci, projeto assim, assim continua, né? Outras pessoas estão tocando esse projeto. E não são as debilidades físicas que vai nos impedir. Como o pastor falou, nós servimos a Jocum. O nosso fundador, Loren, ele está com mais de 80 anos. E agora ele está bem doente, né? Ele está com câncer, já está em metástase. E, segundo os médicos, era para ele chamar a família e se despedir. E que ele não tem mais como voltar. Isso foi há mais de 6 meses atrás, ele continua vivo. E ele disse: o quanto de pessoas eu puder continuar influenciando com a minha vida. Olha, um senhor com mais de 80 anos, viu? Começou na juventude, com 23 anos. Ele poderia dizer que não, estou doente, né? Eu vou ficar aqui repousando, quietinho, mas não. O quanto de pessoas que eu puder influenciar, eu vou influenciar com a minha vida. E eu digo para a gente: o quanto de pessoas que nós pudermos influenciar, nós iremos influenciar. Porque o Senhor não plantou a Igreja Batista aqui para ficar parada, não. O Senhor plantou essa igreja aqui para ela ser um referencial para esse bairro aqui, para essa comunidade aqui. Para as pessoas que passarem pela porta dessa igreja saberem que aqui existe um povo que se preocupa com o próximo. Saber que existe um povo que não mede esforços. Saber que existe um povo que ama como Jesus amou. Isso é importante. E eu faço uma pergunta para os amados irmãos nessa noite. Até onde você estaria disposto a ir para que uma pessoa ouvisse do Evangelho?
para que uma pessoa ouvisse do Evangelho, para que uma pessoa não perdesse sua vida, para que uma pessoa não seja condenada a ir para o inferno, até onde você estaria disposto a ir? A chama, o amor por missões tem que queimar em nosso coração. Tem que queimar no teu coração. Nós temos um privilégio maravilhoso de estarmos aqui nessa noite, enquanto tem irmãos em outros países que não gozam dessa mesma liberdade, que tem que estar saindo de um lugar para o outro, porque se o governo descobre, a pessoa é presa. Nós temos atualmente mais de 8.000 línguas e dialetos que não têm a tradução da Bíblia. Representação da palavra. Depois você pode entrar num site chamado PryOmity, que tem lá todos os dados que você precisa saber. De oração, dialetos que não foram alcançados, tribos que não foram alcançadas. Só no Brasil, nós temos 201 dialetos que não têm representação da Bíblia. Tradução. Aí o que a Jocum, junto em parceria com outros órgãos, estão fazendo? Estão traduzindo a Bíblia, mas de forma oral. Grava os livros, né? Porque em muitos desses lugares as pessoas não têm acesso à educação, não têm acesso à leitura. Então não adianta termos a tradução se a pessoa não consegue ler, mas se ela consegue ouvir, né? Então é gravado livros e aí é colocado num aparelhozinho que é movido a energia solar, pequenininho, e é dado, né, ao pessoal daquela comunidade, e eles ouvem a palavra todinha através desse processo. Esse é um dos pontos que está sendo trabalhado, para que esse número tão alto, né, de línguas e dialetos seja baixado, para que outros tenham acesso à palavra de Deus também. E falando sobre acesso à palavra, né, falando sobre o Evangelho e alcançar outras nações, gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês sobre a nação que eu e Mara já foi, né, que é a Guiné-Bissau. A gente foi solteiro, né, a gente nem se conhecia, não se conhecia. Ela foi em 2008 e eu fui em 2016. Eu conheci ela no final de 2015 para 2016. Indo para a Guiné-Bissau. Aí o Senhor me apresentou, olha que maravilha. Está vendo? Quando você caminha segundo aquilo que Deus quer, Deus dá uns presentes para você. E me deram um negócio aqui para passar. Como é que funciona isso aqui? Já está ligado? Ah, tá. Oh, maravilha. Pronto, já está lá. Vocês estão vendo um símbolo aí, né? O Missão Mova-se, ele surgiu em segundo semestre de 2019. A gente viu a necessidade de estar compartilhando sobre evangelização, né? E aí a gente começou a entrar em contato com alguns pastores e compartilhar sobre algum treinamento de evangelismo. E assim surgiu o Missão Mova-se, né? E aí a gente vai... E o Missão Mova-se agora está se tornando algo maior, né? Que está indo para a Guiné-Bissau. Então, a gente quer compartilhar um pouquinho com vocês sobre esse país. Aí está a Guiné-Bissau, né? Mais ou menos do tamanho de Alagoas, o país, né? Gente, eu vou ler aqui porque está um pouquinho maior para mim. Eu tenho miopia. Um pouco do tamanho de Alagoas, o país, né?
e ele tem algumas peculiaridades. Por exemplo, a economia dele é baseada na agricultura, então você vai ver muito arroz, né? E é comum você chegar na casa das pessoas lá e ter as sacas de arroz, né, para a família. Pesca, né? Castanha de caju, tem muito cajueiro também no país, certo? Acho que mexer aqui. Parou? Pronto. A moeda se chama franco CFA, certo? A gente botou uma estimativa de valor, né? Então 1.000 francs equivale a R$ 8,50. Então assim, no país tudo é muito caro, porque há uma dependência estrangeira, né? Não tem fábricas nativas, né? Próprio desenvolvimento local. Então, vem muita coisa que vem da Europa. Então, tudo que chega lá é muito caro. E, principalmente para a gente, que a gente é branco, né? Lá eles chamam a gente de branco. Então, infelizmente, é tudo muito caro nesse sentido. Pronto. A língua oficial, entre aspas, é o português, né? O dialeto é o crioulo. E eu pensei o quê? Eu vou aprender o crioulo, né? Vou aprender a me comunicar com o povo. E aí eu vou conseguir conversar. Só que aí não funciona desse jeito. Porque o que acontece? Na capital, você fala crioulo. Nas comunidades próximas, você fala crioulo. Mas quando você vai para as tabancas, né, que aqui a gente chamaria de povoado, eles não falam nem o português, diferentes, que não entende a outra etnia, porque não se falam, né, não entende o idioma. Então, aí, para vocês verem a complexidade que é, né, a pregação do evangelho para chegar nesse lugar. Então, mais ou menos 25 etnias. Alguns dizem que tem mais, porque isso ainda não foi passado por um censo, catalogado tudo certinho, né? Mas aproximadamente 25 etnias, com os seus próprios costumes, né? Seu jeito, seu dialeto, seu jeito de se vestir, né? Seu jeito de cultos, né? Que eles têm os cultos deles. Então, tudo diferente. Então, uma das etnias, ali tem, né, Fula, né? A Fula é totalmente muçulmana, né? A etnia. A Balanta, né? A questão política também é uma coisa que a gente coloca muito diante de Deus, porque graças a Deus, né? Teve eleições agora recentemente e foi o segundo presidente, né? Que chegou até o final do mandato, que os outros sempre teve algum problema, né? Ou tiravam do cargo, né? Ou outras situações aconteciam, mas não conseguiam fechar o mandato. E graças a Deus, esse que estava agora conseguiu concluir e foi eleito outro. Religião. A maioria muçulmana, né? Mais de 46%. E crenças tradicionais africanas, 30%, cristãos, 18%, católicos e protestantes, né? E outras religiões, 4,4%. Sendo que a questão muçulmana tem crescido mais ainda, né, dentro de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, ele é um dos poucos países da África Ocidental, onde a Guiné-Bissau fica, que estão abertas, né, para o Evangelho. Então, isso tem se afunilado, porque quanto mais vai aumentando, né, determinada religião, vai ocupando lugares, e aí vai se fechando o cerco relacionado à pregação da palavra. Mas, graças a Deus, Guiné-Bissau ainda tem uma porta aberta para que o povo entre e receba da palavra. Educação. A educação também, boa parte, né, da população também tem essa questão
do analfabetismo, né, principalmente acometida as mulheres. O acesso à educação lá, na capital, tem tido escolas particulares, né, mas é mais para quem tenha realmente a condição de pagar. Como na capital vem muito estrangeiro, né, vem muita gente de fora, então os filhos dos estrangeiros acabam estudando nessas escolas. Mas a educação em si, do próprio país, tem se tido algumas tratativas para que cresça, mas ainda não cresceu da forma que tem que crescer e evoluir, para que realmente as crianças recebam uma qualidade, né, de berço, né, com boa qualidade, cresça, né, saiba ler, escrever, tudo certinho. O quadro de saúde também da Guiné-Bissau não é um quadro bom. Queria eu aqui falar que é um quadro bom, mas não é. Segundo a OMS, há uma expectativa de 5 médicos para cada 100 mil habitantes. Você tem noção do que é isso? 5 médicos para cada 100 mil habitantes. E quando eu falo 5 médicos, eu não estou falando para os irmãos especialistas. Né? Se a pessoa tiver algum problema de saúde grave, que precise ir para um oncologista, ela não vai ter esse acesso, porque não tem um especialista, né? Não tem um hospital na nação que trate especificamente disso. Então, essa pessoa, se ela tiver uma condição, ela vai para um país mais próximo da Guiné-Bissau que tenha acesso, né? Ou então ela vai ter que ir para a Europa para poder ela conseguir se tratar. Senão, ela vai continuar ali e definhar, porque realmente não tem essa abertura, né? A expectativa de vida, na época que Mara foi, era de 42 anos. Na época que eu fui agora, de 49 anos. Então, glória a Deus, porque está subindo, né? Imagine você ter uma expectativa, sabe, 49 anos, estou fadada, não tem mais vida. Misericórdia. Quando aqui no Brasil, 70, 80, 90, 100, né? Então, nas suas orações, ore por Guiné-Bissau, ore para a educação mudar, né? Ore para que eles tenham acesso a saúde de qualidade. E aí a gente está falando também de doenças, né? HIV, cólera, malária, principalmente nessa época, que como aqui também é época de chuva, lá também é época de chuva, então há muito surto, né, de malária, principalmente acometida as crianças. Pronto. Aí a cidade de Gabu, essa cidade é totalmente muçulmana, onde fica a base da Jocum, lá. Aí seria o centro, né, da cidade, onde tem uma feirinha. Dá para ver muito, porque a foto está clara, mas depois pode ser até passado no grupo da igreja, pastor, o pessoal vê melhor. Mara Cíntia, em 2008, né, vocês estão vendo os livros lá atrás, né, nessa época que ela foi, era a única biblioteca pública do país. Era na base da Jocum, em Guiné-Bissau. E Mara já estava lá lecionando. Ilha de Caravelas, né? Foi um prático que Mara fez na época dela. Para chegar até essa ilha foi mais de 9 horas numa canoinha, né? E é assim, tipo assim, eles vão botando tudo que você pensar, saca de arroz, né? Bicho dentro, enquanto der, aí vai indo, né? Aí ela disse que ia orando ao Senhor para chegar até a ilha, né? E pregar o evangelho para o povo lá e voltar em paz também, né? Então, a Rosimar está aí também, viu? Rosimar está aí na frente, porque está um pouco clara a foto, né? Rosimar não queria nem descer, não queria nem descer do barco, porque falaram para ela que aí nessa ilha, né, tinha muita arraia. Então, tinha que descer e ir tateando para, se ela estiver, né, enterrada na areia, saísse. Então, ela ficou paralisada, né, até conseguir descer.
E no dia que elas chegaram, nesse dia que elas chegaram, uma criança pegou uma ferroada de arraia, né? Então, para vocês terem noção. E ali, depois elas estavam indo para outro lugar dentro da própria ilha, 3 horas de caminhada até chegar ao lugar. E ela disse que ia caminhando com o pessoal, e ela, Rosimar, e o outro pessoal que está cansado, né? Caminhando, e eles nem aí, ó, brincando, e corria lá na frente, voltava, né? O povo acostumado. Aí é uma escola local dentro da Ilha de Caravelas, certo, gente? Isso que vocês estão vendo aí, basicamente, não é difícil de ver. Não é só na ilha, certo? Quando você vai no próprio continente, no país, normalmente, nas tabancas, né? Você encontra escolas exatamente desse jeito. Ou, às vezes, não tem nem nada disso aí. É debaixo de uma árvore, geralmente de uma mangueira, né? Ou baobá, que é uma árvore africana lá. Então, a escola começa debaixo de uma árvore, né? E bota um quadro lá improvisado, e começa a ensinar as crianças aquilo que eles podem oferecer. E aí vai fazendo com que a criança tenha conhecimento. Então, Mara estava ensinando esse menino, e ela fala que, nesse dia, ela fez uns desenhos e mandou eles pintarem, né? E aí entregou, eles pintaram, e depois eles vieram devolver. E ela disse, não, isso aí pode ficar. Aí, se eu posso ficar com isso? Pode ficar, é um presente para você, pode ficar. E eles ficaram assim, porque, imagine, a criança não tem acesso a brinquedo, né? Não tem acesso a uma escola de qualidade. Então, para isso, essa representação apenas de uma folha, o que é uma folha para a gente aqui? Né? Uma folha com desenho, já foi uma representação muito grande para essas crianças. Discipulado com as mulheres, né, locais, Mara. Esse é o jeito tradicional das mulheres, né, amarrarem as crianças, e aí elas fazem tudo o que vocês pensarem. Né? É comida, né? Geralmente é feito fogo no chão, né? E elas estão lá fazendo a comida com os meninos, né? E aí Mara foi ver se, né, conseguia amarrar também do mesmo jeito. Conseguiu. Peixe, arroz, comida típica. As mulheres guineenses. Aí foi a época da safra de caju, quando eu já estive lá agora em 2016. Pronto. No país, não tem energia elétrica no país, em toda a extensão do país, certo? Tem na capital, e estão tentando fazer com que chegue em outros lugares, mas por enquanto ainda não chegou. Então, em todo o país, só na capital tem energia elétrica. E é um país tropical, muito quente, né? E às vezes bate na casa de 50 graus. E boa parte das casas tem esse telhado aí que vocês estão vendo aí, telhado de zinco. Imagine um calor de 50 graus num telhado de zinco, né? Você se sente dentro do micro-ondas, né, meu irmão? Aí era uma igreja, né, que durante a semana se tornava escola, né, e final de semana era igreja com discipulado para as crianças. Foi um trabalho numa tabanca chamada Mandinka, e é o próprio nome da etnia também. Eles não falavam nem o português, nem o crioulo. O idioma deles é o nome da própria etnia, Mandinka. E aí a gente tinha que ter tradutor, né? O que acontece? Geralmente, quando a gente entra numa tabanca dessa, e se ela for totalmente muçulmana, a gente não pode tá falando de Jesus abertamente, né? Mas a gente entra com saúde, né? A gente entra com educação. E nesse dia aí, a gente entrou com saúde, né? Uma equipe de enfermeiros foi fazer o pré-natal das mulheres dessa tabanca aí. E aí a gente aproveitou e já começou um discipulado com essas crianças. Porque enquanto as mulheres estão sendo atendidas, a gente pode
fazer esse discipulado com as crianças. E pense nas crianças que amam, né? São receptivas demais, minha gente. Você entra com o carro na tabanca e vem aquelas 50 crianças correndo atrás do carro assim. Posto de gasolina local. Eu estava indo fazendo uma visita de moto, né, com algumas pessoas da comunidade local. Essa escola Jocum, lá em Gabo, atende 800 crianças, certo? E em Gabo a população é totalmente muçulmana. Então, aí são todos filhos de muçulmanos. E dentro da escola a gente pode falar de Jesus. Então, os pais sabem que estão matriculando e a gente vai falar de Jesus. E aí a gente vai, faz um culto, né, com eles, fala sobre Jesus e eles vão recebendo a palavra. Porque a gente acredita. Mara, principalmente, é mais forte ainda nela, porque é pedagoga. Então, acredita no ensino, né, do berço, de criancinha, ouvindo a palavra, para que quando cresça, não se esqueça. Aí foi um treino de futebol, onde eu tive a oportunidade de compartilhar a palavra com os meninos. Quero contar a história para vocês de Awa. Awa, vocês estão vendo que ela está com um cordãozinho, né, no pescoço. Aqui no Brasil também chama, como chama lá, se não estou enganado, é patuá, né? Comumente, eles usam ou no braço, ou no pescoço, ou na perna. E são pactos que são feitos, certo? Com demônios. Tipo assim, para o demônio não invadir a vida da criança ou a vida da família. Quando essas crianças crescem e acabam se convertendo ao Evangelho, alguns têm um pouco de dificuldade de tirar isso. Por quê? Porque foi ensinado para eles de criança que ele não poderia tirar. Porque se ele tirar, os demônios vão vir perturbar ele, né? Então, isso é um dos exemplos. Outro exemplo na questão muçulmana é que quando eles se convertem, né, na fase adulta, muitos, na sua maioria, são expulsos de casa, porque a família não aceita, né, outra religião, né? E quando não acontecem coisas piores. Então, é só um exemplo para a gente ter uma noção da dimensão do privilégio de sermos cristãos aqui e do que eles passam lá, né, para servir ao Evangelho e ouvir da palavra. Aqui em cima está o senhor Bubacar. O senhor Bubacar, ele teve um ferimento na perna e ele ia no centro de cura, lá chama centro de cura, enfermagem, né? Centro de enfermagem, que tem dentro da base, e ele ia se tratar. Ele começou a ir se tratar, e sempre triste. E aquela ferida ali, um pouco avançada, e a gente tratando dele. E todas as pessoas que chegam lá, a gente trata a pessoa, ora pela pessoa. Enquanto a pessoa está esperando o atendimento, ela está assistindo o filme Jesus, lá na frente, né? E ele entrou, e primeiro dia, segundo dia, e ele triste. E aí nós compartilhamos da palavra com o seu Bubacar, e perguntamos sobre o Bubacar. Seu Bubacar é fula, a etnia dele. Muçulmano desde pequenininho, né? E aí, seu Bubacar, o senhor compreende quem é Jesus? Jesus se chama Issa, né? Issa é Jesus. E o senhor sabe o sacrifício que ele fez? Começamos a falar com ele. E no final, a gente perguntou, seu Bubacar, o senhor quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? E o seu Bubacar falou, sim, quero. Seu Bubacar aceitou ao Senhor Jesus, entregou sua vida ao Senhor Jesus. E aí, seu Bubacar foi para casa. Seu Bubacar voltou no outro dia. E aí ele já voltou diferente, já viu um sorriso, né? Ele já entrou diferente no consultório. E aí eu de vez em quando gosto de brincar e disse, seu Bubacar, o que foi que aconteceu com o senhor? Que o senhor chegava aqui triste. E agora o senhor chegou aqui com um sorriso.
Aí ele virou para mim e falou assim: porque Jesus, ele não lavou apenas o meu pé, Jesus lavou o meu corpo inteiro. Seu Bubacar, e toda vez eu me emociono, gente, toda vez que eu conto, né? A gente está nessa campanha de para Guiné-Bissau, todo domingo praticamente a gente está em alguma igreja, toda vez que eu conto eu me emociono, porque alguém já velho em idade, de outra cultura, de outra nação, né? Que não tinha esperança ou expectativa, estava lá na tabanca dele, lá no interior, passou por um problema de saúde, foi até nós e recebeu Jesus. E aí, por isso que eu falei para vocês, até onde você estaria disposto a ir para que alguém ouvisse da palavra? Se um dia eu, Wanderson, não tivesse dito: eis-me aqui, Senhor, porque eu era um adolescente, né? Todo culto eu estava, escola dominical não faltava. Todo missionário que ia na minha igreja, culto de missões, eu estava lá na frente, reafirmando aquilo que eu já tinha me proposto no meu coração. Eu não teria visto, ouvido, participado da história do seu Bubacar. Seu Bubacar foi embora, não apareceu mais no centro de cura. A gente foi procurar saber o que aconteceu com o seu Bubacar. Seu Bubacar tinha falecido, mas morreu em Cristo. Deus conduziu ele até lá, para ele receber uma nova vida. Deixa eu voltar aqui. Lá em Guiné-Bissau, a gente vai no segundo semestre do ano que vem. E a gente vai trabalhar com essas 3 áreas. Plantação de igreja, saúde, eu estou me formando em enfermagem no primeiro semestre do ano que vem, né? E educação, né? Mara já é pedagoga, e a nossa intenção, dentro da área de saúde e educação, é treinar novas pessoas. Pessoas que trabalhem com educação, pessoas que sejam treinadas para a área de saúde, para que alcance aquela comunidade local, né? E a gente, aqui, ontem, aí a sala onde Mara trabalha aqui na Jocum Aracaju, né? O menino tudo quieto, minha gente, tudo quietinho, viu? Aí algumas coisas que já estou fazendo prática, né? Pronto. Se você quiser saber, conhecer mais sobre a gente, você pode entrar no Missão Mova-se, né? Seguir, saber por onde a gente está caminhando, o que a gente está fazendo, entrar em contato, está aí o número de contato, pode perguntar para o pastor, se depois não tiver como ver. Mas foi um prazer, meus queridos, estar com vocês aqui. Foi uma honra. Eu espero que o Senhor tenha falado profundamente aos seus corações e que o Senhor abençoe grandemente a vida dessa igreja, deste lugar, em nome de Jesus. Mara quer só finalizar aqui rapidinho. Glória a Deus, também estou muito feliz. Estou aqui para trazer um pouquinho de crioulo para vocês, agradecendo desde já a todos vocês que têm essa paciência, esse coração aberto de estar nos ouvindo. Quero agradecer, fiquei muito emocionada, né? Vi aqui o pastor, que já foi também meu pastor, pastor Geval, meus líderes de quando eu era adolescente, lá na Memorial, e falando de missões aqui, eu digo, é para chorar, eu choro logo. E está tudo certo, né? O pastor Neto, né? O pastor já falou aí de Carlinha, nossa história. Tem Madison ali, uma bênção na nossa época, ela também lá na Memorial, em todos os corais, na juventude e tudo mais. Então, são muitas pessoas, a gente se alegra em ver pessoas continuando firmes no Evangelho. Continuem firmes, meus irmãos. Infelizmente, né, alguns não estão mais nesse caminho, se desviam, mas permaneçam firmes. Por isso que eu me alegro cada vez que eu chego em tanta igreja e a gente reconhece e vê as pessoas. A gente tem pessoas até na própria família, né, que se desviam desse caminho, e a gente ora por elas, para que elas voltem, porque não tem outro lugar, diz a palavra de Deus. Para onde nós iremos, né, se só o Senhor tem
as palavras de vida eterna. Então, continue em oração pelos perdidos, pelos desviados, em nome de Jesus. Amém? Então, vou trazer um pouquinho de crioulo para os irmãos. É duas frasezinhas de uma canção. Amém? Glória a Deus. No canta glória para o nome, e Deus no canta glória para o nome. Papé, pabiabu nome garandi e merci no louvor. No canta glória para o nome, e Deus no canta glória para o nome. Papé, pabiabu nome garandi e merci no louvor. Nós cantamos glória para o seu nome, Pai. Cantamos glória para o seu nome, porque o seu nome é grande e merece o nosso louvor, em todas as circunstâncias, né? Eles cantam isso lá, incrível, mas eles creem firmemente nisso. Né? Em João 3,16 diz, Pabia Deus e ama gente de mundo demais, toque dá-se único filho, para tudo aquele que está setado, e catapirde, mas está tendo vida com cata acaba. E esse não precisa de tradução, porque os irmãos conhecem, amém? Muito obrigada, Deus abençoe em nome de Jesus, amém.